Graças ao Senhor, que a procissão triunfante, seguindo o nosso general Cristo, chegamos até Mossoró. Começamos essa procissão em Recife, depois ontem à noite estivemos em Natal e hoje estamos terminando essa jornada em Mossoró. E amanhã apenas haverá um almoço com os irmãos de Fortaleza, né, nos despedindo daqui do Nordeste. Voltaremos para São Paulo. E os irmãos para Minas, né? Muito bom. O Senhor tem o seu povo aqui na terra para fazer a sua vontade. Assim como no Antigo Testamento, Deus tirou um povo do Egito, 400 anos no Egito, já se aculturou com os costumes dos egípcios, mas Deus, com sua poderosa mão, tirou esse povo debaixo da tirania de Faraó, debaixo da opressão dos egípcios. E da mesma forma, o Senhor nos tirou cada um do mundo, debaixo da escravidão do pecado, da escravidão da morte, e Deus nos levou para si. Aleluia! E hoje nós somos o povo de Deus, segundo o livro de Êxodo, capítulo 19, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus e nós somos um reino de sacerdotes. Então, lá em Natal, ontem à noite, nós mostramos uma figura que foi extraída do livro de Números sobre o povo de Deus no deserto, como era visto, como Deus organizou o acampamento desse povo e como Deus organizou o sacerdócio. Nós somos um reino de sacerdotes. Portanto, nós temos esses dois aspectos. O primeiro aspecto é o do reino. O reino é para conquistar a terra. O reino é para vencer o outro reino que está oprimindo esse mundo. E nós viemos aqui para introduzir o reino dos céus. Então, nós somos o reino de Deus. Portanto, nós somos essa parte que guerreia pelo Senhor, nós somos os guerreiros do Senhor, nós somos o exército do Senhor. E por outro lado, nós também somos sacerdotes, sacerdotes para servirem ao Senhor, para que o povo de Deus possa cada vez mais, através desses serviços, possam conhecer mais o nosso Senhor, possam crescer mais na fé e possam amadurecer para a vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós poderemos ser introduzidos nesse reino como vencedores para desfrutar do galardão nesse reino. Portanto, essa é a vontade do Senhor. E eu vou pedir para projetar aqui aquela figura do acampamento de Israel, porque nós não vamos ter tempo hoje para nos ater muito nesse assunto, mas para vocês aqui de Mossoró, vocês não poderiam sair daqui sem ter visto essa visão. Essa visão eu acho que é muito importante para nós termos uma ideia geral do que o Senhor está fazendo conosco. Não sei se vocês estão entendendo essa figura, essa ilustração. Aqui estão acampados em volta do tabernáculo. O tabernáculo está aqui no centro. Tá? E nós, todas as tribos se acampam de frente para o tabernáculo e em torno do tabernáculo. Isto é, o tabernáculo é o nosso centro. O tabernáculo o tabernáculo é o centro do nosso viver e o tabernáculo é o centro do nosso serviço. Tá? Eu vou explicar. Então, graças a Deus, Deus assim dispôs. Aqui está o tabernáculo, e quem acampa ao redor do tabernáculo,
na parte interna, aqui estão as tendas de Moisés, Arão e seus filhos, sacerdotes. E aqui do lado, vou primeiro mostrar para vocês, aqui é o lado leste, para cá é o lado do nascimento do sol, é oriente, lado leste. E do lado leste estão as tendas, né, onde se acampam Moisés, Arão e seus filhos. E do lado sul estão os filhos de Levi, os filhos coatitas. Os coatitas estão aqui acampados ao sul, e aqui ao lado ocidental estão os gersonitas, outro filho de Levi, Gerson, e aqui ao norte do tabernáculo estão os levitas meraritas, é outro filho de Levi, Merari. Então, em volta do tabernáculo estão os sacerdotes e os levitas não são contados entre os filhos de Israel, porque os levitas são do Senhor. Os levitas representam os primogênitos de todo Israel. Então, Deus, quando Ele fez um cordeiro pascal morrer em lugar de cada primogênito de cada casa de Israel, Deus resgatou o primogênito da casa de Israel para si. Portanto, os primogênitos da casa de Israel pertencem ao Senhor. E os primogênitos são representados pelos levitas. Tá? Então, você e sua casa, o melhor de você e o melhor da sua família, o melhor de sua casa, pertence ao Senhor. Quando o Senhor tirou você do Egito, Ele resgatou o primogênito, Cristo morreu em lugar do primogênito, né? Então, graças a Deus, nós todos fomos resgatados. Portanto, resgatados para servirmos ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor não somente porque por voluntariedade, mas até pela lógica, né? O nosso serviço é o serviço mais racional. Nós devemos servir ao Senhor porque nós somos do Senhor, fomos resgatados pelo Senhor. Mas além dos levitas acampados em volta, nós temos as 12 tribos de Israel acampados em volta. E tudo era muito bem organizado. Muitas vezes a gente pensa, a igreja não é uma organização religiosa. Tá certo, não é uma organização religiosa. Então nós no passado tínhamos certa repulsa, né, ojeriza quanto à organização. Na verdade, irmãos, um organismo vivo é algo muito bem organizado, né? Como o meu corpo é todo organizado. Os olhos estão no lugar dos olhos, não é isso? As sobrancelhas estão no lugar da sobrancelha, a boca, o nariz, as orelhas, os ouvidos. Quer dizer, e todos os meus órgãos internos estão no seu lugar. Quer dizer, é uma coisa muito bem organizada para que o organismo funcione. E quem manda nesse organismo é a vida desse organismo, é a cabeça desse organismo. Então nós, como povo de Deus, irmãos, Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus de confusão. Portanto, não é desculpa para nós servirmos ao Senhor na igreja de qualquer jeito. Nós precisamos nos organizar nos serviços da igreja. Todos os serviços da igreja, sejam eles serviço de criança, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço para cuidar dos casais, serviço para cuidar da terceira idade, serviço para apacentamento, serviço para recepção, serviço para literatura da igreja, serviço para... Me ajudem aqui. O que mais? Serviço, né, para cuidar das mulheres, das irmãs, não é isso? Hein? Libras, certo? Serviço de Libras, né? Então, todos esses serviços na igreja são para quê? Para que
o povo de Deus passe a viver essa vida da igreja com maior realidade, conhecendo mais a Deus e conhecendo mais a sua economia, para que possamos juntos, estejamos crescendo, estejamos amadurecendo juntos para a edificação da casa de Deus. Então o sacerdócio é para isso. E os levitas que acampavam em volta do tabernáculo, eles faziam os serviços para... Eles, na verdade, foram dados, se você lê o livro de Números, os levitas foram dados para os sacerdotes. Eles são para servir os sacerdotes e servir ao povo. Isso é, quando eles servem os sacerdotes, eles estarão servindo ao povo. Então, quando um sacerdote exerce a sua função, ele faz alguma coisa, os levitas estão aqui para auxiliá-los, para auxiliar os sacerdotes. Portanto, irmãos, na igreja nós temos muitos diáconos, nós temos muitos irmãos que servem, mas esses irmãos que servem foram dados para os presbíteros. Você sabia disso? Foram dados para os presbíteros. Para quê? Para que os presbíteros possam supervisionar e que a igreja possa funcionar bem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, lá numa igreja que eu fui, numa conferência que eu fui, muita gente, tinha quase 1.500 pessoas, e um dos irmãos presbíteros subiu para poder dar um comunicado, mas o fundo estava com muita conversa paralela e muito ruído. Ele levantou e pediu silêncio. Ele pediu uma vez, pediu duas, pediu três, e eu vi o desespero dele, tentando conseguir um silêncio para ele falar, e os irmãos não paravam de falar. Os irmãos lá no fundo acho que não ouviam o que ele estava falando. Nessa hora, o que tinha que fazer? Cadê os levitas? Se o sacerdote está pedindo para fazer silêncio, e ele não consegue ir lá atrás para ajudar os irmãos a prestarem atenção, quem deveria fazer esse serviço? Os irmãos da recepção, os diáconos, os levitas, não é isso? O irmão que serve, as irmãs que servem, né? Pediria atenção para todo mundo ouvir o que, né, o irmão responsável tinha a dizer. Então isso é uma coisa muito prática, né? Nós não somos apenas fazemos aqueles serviços bem quadrados, né? Nós estamos aqui, irmãos, para que esse corpo funcione de uma maneira orgânica. Então nosso Deus é um Deus organizado. Você sabe que Deus fez questão de detalhar qual era a responsabilidade dos filhos de Coate. Vocês tinham que carregar isso. E dos filhos de Gerson, vocês tinham que carregar os reposteiros, as colunas, as bases do tabernáculo. E para os filhos de Merari, vocês têm que carregar o reposteiro, as colunas e as bases do átrio, né? E para os coatitas, eu não falei, eles carregariam a parte santíssima, que era candelabro, arca da aliança, arca do testemunho e a mesa de presença, mas eles não podiam ter contato e ver essas coisas santíssimas. Portanto, os filhos de Arão, os sacerdotes, entrariam antes no santo lugar para cobrir, né? E já para embalar. Aí os coatitas podiam carregá-los, tá? Então tudo isso era muito bem organizado e Deus fez questão de detalhar qual é a responsabilidade de cada um. Portanto, irmãos, na igreja nós não podemos fazer as coisas improvisadamente. Precisa haver definição clara, quem é o responsável, a liderança, né, desse serviço, e o que corresponde a cada serviço, qual é o cargo deles, qual é a responsabilidade deles, qual é o escopo do serviço deles. Então, irmãos, tudo isso tem que ser muito bem definido. Muito bem definido. E Deus, além disso, Deus ainda dá um manual de procedimentos. Quer dizer, primeiro os sacerdotes entram, arrumam as coisas santíssimas. Depois os coatitas entram, carregam
essas coisas santíssimas. E depois entram os gersonitas, levam todo a parte do tabernáculo, e também os meraritas levariam toda a parte do átrio exterior. Os irmãos estão entendendo? Deus é muito organizado, tudo é muito organizado. Então, voltando para aquela figura, volta ele para aquela figura. Aqui tem duas pessoas aqui, talvez vocês não estejam entendendo quem são, né? Vocês se lembram daquela história em que o rei dos Moabitas contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Vocês se lembram dessa história? Então ele foi lá e tentou amaldiçoar e não conseguiu amaldiçoar, só abençoou. E o rei dos Moabitas ficou furioso. Eu estou te pagando, te subornando para amaldiçoar, e você só abençoa. Não foi isso que eu contratei, não foi por isso que eu contratei você. Aí falou: eu vou levar você para mais alto monte, e você de lá, quem sabe você acha algum defeito, e você amaldiçoa o povo de Israel. Ele subiu, Balaão subiu, ele não conseguia amaldiçoar. O que ele disse? Quão formosas são as tendas de Jacó. Bom, essa foi a bênção, né? A tentativa de amaldiçoar, que não conseguia amaldiçoar. Por quê? Porque quando ele olhou para o acampamento do povo de Deus, ele viu uma coisa tão bonita, tão organizada, não é isso? Tudo feito de acordo com o que Deus planejou. Irmãos, a igreja precisa ser assim. Quando alguém tenta amaldiçoar, não consegue, vai dizer: puxa, tudo está funcionando às mil maravilhas, porque Deus é que assim determinou, né? Tudo muito em ordem. Então aqui estão acampados em 4 lados do tabernáculo as 12 tribos. As primeiras 3 tribos aqui compõem-se do primeiro arraial, tá? Isso aqui a Bíblia chama de um arraial e uma só bandeira, um estandarte. Aqui está Judá, Issacar e Zebulon. Judá, Issacar, Zebulon. Aqui do lado oriental, aqui do lado leste. Então, Judá tinha uma bandeira, e pelo estandarte de Judá seguiam Judá, Issacar e Zebulon. Vocês estão entendendo? Então, Judá, Issacar e Zebulon são do arraial de Judá, são do estandarte de Judá, tem que seguir aquela bandeira de Judá, tá? Então, quando aqui do lado sul, né, estão mais 3 tribos, né? Vocês estão vendo lá, não? Quem são? Rubem, Simeão e Gade. Aqui do lado ocidental, quem está aqui? Efraim, Manassés e Benjamim. Aqui está arraial de Efraim, tá? E o lado norte, nós temos quem? Dan, Azé e Naftali. Isso aqui é arraial de Dan. O estandarte é de Dan. Então são 3 arraiais. 1, 2, 3, 4. Perdão, 4, né? 1, 2, 3, 4. E quando Deus resolver caminhar, andar, mover-se, tem uma ordem para seguir, né? Essa ordem é: quando essa nuvem se levantar e caminhar, o arraial de Judá, essas 3 tribos, tem que seguir a nuvem imediatamente. E nesse meio tempo, os sacerdotes já estariam embalando os utensílios mais sagrados. E depois os coatitas pegariam e carregariam. E depois os gersonitas e também os meraritas. Bom, depois, seguindo arraial de Judá, quem tem que seguir logo atrás estão os gersonitas com as cargas do tabernáculo e também os meraritas, tá? E depois deles seguem esse arraial aqui. Vocês estão vendo?
Ruben. É isso, né? Ruben. E depois de Ruben, seguiriam os coatitas, com a parte mais sagrada. E depois seguem a tribo o arraial de Efraim e por fim o arraial de Dan. E assim todos seguiriam numa direção, comandados pela nuvem. Então nós precisamos aprender, irmãos, a acompanhar de perto o mover de Deus. Está ali seguindo a palavra profética, praticando. Nós, na instância, agora há pouco, na última conferência, o Senhor nos deu o sentimento de falar sobre a comportagem dinâmica. Imediatamente, quais são as igrejas que reagiram? Eu não sei quais são as igrejas. Não sei e sei, né? Graças a Deus que algumas igrejas reagiram imediatamente. E já estão formando equipes, já estão fazendo esse trabalho, levando as igrejas, os irmãos, também terem essa mesma experiência de orar pelas pessoas, né? De fazer a comportagem dinâmica. Mas isso está se alastrando que nem um fogo e está abençoando essas igrejas. Quem praticou, quem está praticando, o Senhor está abençoando. Então, esses que primeiramente reagiram rápido, aplicaram rápido a palavra profética, são os do estandarte de Judá. Vamos reagir rápido. Aí o Senhor pode contar conosco. Tomara que todos os 4 arraiais reajam rápido, seguem um atrás do outro, não é isso? E todos nós praticamos a palavra na direção que o Senhor nos deu, tá? Bom, então isso era o que eu queria dizer. E outra coisa que eu precisava enfatizar, de que para que isso pudesse acontecer, a liderança, a ordem de comando também é muito bem definida pelo próprio Senhor. O Senhor sempre encarrega Moisés para tomar liderança geral. Tudo que ele fala para Moisés, e Moisés fala para Arão, fala para os príncipes. E por isso que logo no capítulo 1 de Números, ali Deus define muito bem qual é a linha da liderança. É Moisés e Arão, né? Do lado do sacerdócio, tem os filhos de Arão que são líderes. E tem os levitas, né? Os 3 filhos de Levi, que são Coate, Gerson e Merari, e cada uma das famílias, que existe uma liderança em todos os níveis. Sem liderança, irmãos, as coisas não funcionam. Você sabe que na igreja hoje, nós estamos primando muito para aperfeiçoar a liderança. Até um grupo familiar precisa de liderança. O seu grupo familiar é para produzir mais líderes. Você sabia disso? Então, se você tiver no seu grupo familiar 1, 2, 3 líderes, e quando chegar o momento certo, pode se multiplicar. E não vai sofrer prejuízo, não é assim? Porque você tem 2, 3 líderes. Então, o serviço de crianças, serviço de adolescentes, precisa formar liderança. Mais 2 líderes, 3 líderes, 4 líderes. Então, se multiplica. Então, é muito importante nós formarmos líderes na igreja. Não pense você, eu sou da classe dos leigos. Ele tem os irmãos responsáveis, os irmãos que servem, eles são os clérigos, nós somos os leigos da igreja. Eu nunca sei fazer nada, eu não sou da liderança, eu não sou líder. Não pense assim, na igreja todo mundo tem que ser líder. Líder de alguma coisa. Você tem que liderar alguma coisa, né? Liderar sobre alguém que você está cuidando, você está pregando o evangelho, você está apacentando, irmãos. Isso tudo é liderança, é ou não é? Então nós precisamos tomar liderança, né? Todos nós. Então essa ordem da voz de comando vem desde Deus e vem cumprindo até o último. Irmãos, tudo isso é muito importante. Para Deus é muito importante. Agora, chegando no Novo Testamento, nós temos Deus querendo que a igreja agora, como o povo de Deus, como aquela figura do acampamento, todas as igrejas de Deus, toda a igreja, né, composta por todas as igrejas, em várias localidades na terra, Deus, graças a Deus, Ele também tem um comando. Ele escolhe o seu profeta, os seus profetas, não é? E por meio desses,
o Senhor, não é isso, dá a voz de comando e dá a palavra profética. E como você sabe se esse profeta é realmente um profeta de Deus, que está falando por Deus e trazendo a palavra profética, é que essa palavra que ele fala se cumpre, não é isso? Nós lemos, foi em Natal não, é Deuteronômio 12, né? Deuteronômio qual capítulo? Vocês se lembram? Deuteronômio, não, perdão, é isso, né? 18, 15, né? Isso aí, 18, 15. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse aqui é Moisés falando para o seu povo, que o Senhor irá suscitar, porque Moisés era o profeta, né? Quando vocês se lembram, quando no livro de Números, quando Arão e Miriam questionaram, porque Moisés havia tomado uma mulher, como é que é? Cusita, né? Uma etíope. E o que aconteceu? Eles acharam um defeito de Moisés e foram se queixar, foram reivindicar também a autoridade deles. Só que quando eles foram reivindicar, não falaram nada da mulher cusita, né? Lembra-se, isto está em Números capítulo 12, né? Versículo 1 e 2. Falaram Moisés e Arão contra Moisés, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, tá? Então, esse era a queixa deles. Só que na hora de apresentar a queixa, não tinha nada que ver com essa mulher cuxita, tá? Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Quer dizer, então, na igreja tem muitos profetas. Graças a Deus que tem muitos profetas. Oxalá todos possam profetizar um após outro, né? Paulo não fala assim em 1 Coríntios capítulo 14? Oxalá que todos possam profetizar, né? Mas existem vários níveis de profeta, né? Então, Moisés, né? Lembra que quando Josué foi falar, que tem mais dois ali que estão profetizando, né, no arraial, né? E Moisés não falou assim: você tem ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo de Israel profetizasse. Então ele queria que todos fossem profeta, né? Todos fossem profetas, né, na casa de Deus. Então tem vários níveis de profetizar. Profetizar é falar por Deus, mas existem aquele profeta, no caso Moisés, que dava direção para o povo. Deus falava com ele para dar direção para o povo e ele era fiel. Só que Deus também usava a boca da Miriam, usava a boca de Arão para falar. Só que eles falavam transmitindo o que Deus falou por intermédio de Moisés, certo? Então, irmãos, todos nós podemos profetizar, mas profetizar de acordo com a palavra profética que Deus já deu para Moisés. Vocês entenderam? Então, graças ao Senhor que Deus tem essa ordem. Então, aí Deus fala assim, versículo 6, né? Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele,
claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Irmãos, não podemos ir contra aquele que o Senhor usa para dar a palavra profética, porque você na verdade estaria indo contra o próprio Deus, porque é Deus que está falando por meio dele, né? Então, só que aí no capítulo 18 de Deuteronômio, né? Deuteronômio, onde ali fala que Deus suscitará um profeta. Esse um profeta, à semelhança de Moisés, seria o profeta no Novo Testamento. Esse profeta no Novo Testamento seria Jesus. Jesus foi, no Novo Testamento, o profeta, na semelhança de Moisés, o profeta, porém superior a Moisés, né? Então, versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então esse profeta é próprio Deus falando, né? De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se você não obedecer, você não praticar a palavra que Deus falou por meio desse profeta, Deus vai pedir as contas, acertar as contas com você, tá? Então versículo 20: porém o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha só a responsabilidade. Se alguém se diz, eu estou falando a palavra profética, e Deus não falou, esse alguém seria morto. Versículo 21: se disseres no teu coração, então como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, que comprova um profeta verdadeiramente enviado por Deus? É quando ele fala em nome de Deus, a palavra se cumpre, as coisas acontecem. Irmãos, graças a Deus que nesses 2 anos, toda a palavra profética está se cumprindo. As igrejas hoje estão com muita alegria. Restaurou aquela alegria, aquela paixão, entusiasmo para viver a vida da igreja. O Senhor restituiu a alegria da nossa salvação, né? E entre os irmãos, cada vez mais por causa da palavra profética desses 2 anos, o Senhor tem tirado do nosso meio o dedo acusador. Vocês se lembram daquilo que nós falamos? O dedo acusador, críticas, um julgar o outro, um pensa ser superior ao outro, um é melhor que o outro, competição entre nós, quem é melhor, quem é pior. Graças a Deus pela palavra profética, irmão, nesses 2 anos, tudo isso já é passado, já faz parte, né, daqueles anos que nós rodeamos o deserto dando voltas. Hoje não estamos dando voltas mais, nós estamos indo em direção à boa terra, porque a palavra profética nos tirou daquele emaranhado de dar voltas. Então hoje, irmãos, nós estamos cuidando um dos outros, orando uns pelos outros, estamos ajudando todos a crescerem, porque sabendo que os outros crescerem, eu também cresço junto. E Deus hoje quer ganhar um grupo de vencedores coletivos. Se a gente não se ajudar, irmãos, nós nunca vamos chegar lá. Graças a Deus nós mudamos de atitude, nós estamos ajudando um ao outro, não é assim? Estamos, né, encorajando, ajudando todos a crescerem, não olhar para os defeitos dos irmãos, não olhar para o lado fraco dos irmãos, mas nós juntos, né, levantamos, né, ajudando um ao outro para crescer junto. Bom, então, o que Deus fez no nosso meio nesses 2 anos, né, nesse primeiro novo ciclo, e agora nós entramos em novo ciclo.
Nesse primeiro ciclo, nesses 2 anos, irmão, restaurou-se o serviço da igreja. O serviço da igreja hoje, os irmãos estão buscando excelência, procurar fazer o melhor para o Senhor. Eu disse para os irmãos, né, que no começo tudo era muito precário, a gente tinha poucos irmãos, pouco dinheiro, alugava um local de reuniões com muita dificuldade, a gente pagava aluguel e como mobiliar, né, esse novo local de reuniões, e a gente não tinha dinheiro, vinha aquelas ideias, né, eu vou trocar de geladeira em casa, eu vou levar essa geladeira velha para a igreja, para o local, né? Eu compro uma nova, assim aproveito e renovo, né? Irmãos, a gente ofertava o refúgio, né? Não o novo, o velho, né? Irmãos, tem que mudar nosso conceito. Nós temos que ofertar, dar para o Senhor o melhor, dar para o Senhor o primogênito dos homens e dos animais e dos nossos bens. O melhor é para o Senhor. Então os diversos serviços da igreja foram restaurados, foram renovados, né? Alguns já estão conseguindo alcançar um nível de excelência. E mais do que isso, nós fizemos a inclusão. Muitos irmãos foram incluídos no serviço. Muitos irmãos hoje acharam seu espaço no corpo de Cristo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Todos têm a sua função, ninguém é descartável, todos têm que funcionar na igreja. Então, se você ainda não achou seu espaço no corpo, ore ao Senhor, peça ajuda dos irmãos, né, para você achar seu espaço no corpo e poder servir ao Senhor. Então, graças ao Senhor, entusiasmo, excelência e inclusão, o Senhor fez no nosso meio. E tanta palavra, né, sobre humanidade, esplêndido de Cristo, né, nós estamos hoje, até nosso relacionamento conjugal melhorou. Eu espero que sim, né? Senão estou dando um cheque sem fundo, né? Pelo menos pelos que o acompanham, pelo menos, né? Graças a Deus estão vivendo pela humanidade perfeita de Cristo, né? No nosso relacionamento familiar, relacionamento com os irmãos, né? Graças a Deus. Bom, tudo isso culminou com o surgimento do Expo Livro. Esse setembro do ano passado, o Senhor nos deu um sentimento que precisava revitalizar, ressuscitar o projeto Expo Livro. Mas como ressuscitar se nós deixamos para lá, não conseguimos renovar os ônibus, reformar os ônibus, que o custo é muito alto, né? E se nós comprássemos outros ônibus, reformar, logo depois esses ônibus também um dia degradaria, e nós temos que comprar novos ônibus e reformar. Tudo é dinheiro, nós não conseguimos sustentar aquele projeto. Aí oramos ao Senhor, aquele projeto ganhou muitas pessoas, aquele projeto levantou muitas igrejas, aquele projeto foi uma bênção para nós, e nós oramos ao Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós queremos ressuscitar esse projeto. Em setembro, irmãos, em dezembro, o Senhor já tinha nos dado 3 carretas, e nós tínhamos pleiteado com aquelas carretas paradas, que não estavam sendo em uso, nós oferecemos 180 mil cada, depois oferecemos 160 mil cada carreta, e no final do ano passado, em dezembro, a dona vendeu para nós as 3 carretas por 90 mil, 30 mil cada carreta, não paga nem os pneus, nem as rodas, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele manda a palavra, Ele profetiza, Ele dá para o seu profeta uma direção, uma palavra, Ele mesmo cumpre. Ninguém consegue cumprir, é o Senhor quem cumpre. Irmão, todos esses acontecimentos têm provado, irmãos, que o Senhor é conosco. E a palavra profética entre nós não tem cessado, e nós temos direção. E a palavra profética é como uma luz de candeia, não é isso? Que brilha numa noite tenebrosa. Nós estamos numa noite tenebrosa, mas graças a Deus nós temos uma luz de candeia que nos sinaliza onde é a direção. E hoje nós estamos seguros por causa dessa palavra profética. Porque eu disse tudo isso, eu preparei todo esse terreno para mostrar para vocês que o problema
na 1 Coríntios, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, estava aí. Nós sabemos que a igreja em Corinto, pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, era uma igreja cheia de probleminhas, começando por divisão, preferências, e depois indo até aquela pessoa que se atreveu a possuir mulher do seu próprio pai, cometeu uma fornicação gravíssima, e depois litígio entre os irmãos, acusando-se mutuamente, tendo problemas judiciais e levando para tribunal humano. E depois disso, tem problemas de comida sacrificada aos ídolos, prostituição, porque em Corinto o nível moral nesse ponto era muito baixo, e também muitas questões sobre o casamento, e nós sabemos, depois houve até questão do Partir do Pão, houve quem embebedasse numa reunião do Partir do Pão, bebendo vinho, tá? E coisas desse tipo. E quando chegou mais para o final de 1 Coríntios, havia problema de dons de língua, que causou uma certa confusão na igreja em Corinto. Então, você vê que é uma igreja cheia de confusão, cheia de problemas. E aparentemente você vê que o Paulo estava ali preocupado em apagar um incêndio, né? Ensinar, né? Ajudar em todos esses problemas. Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que todos esses problemas são derivados do problema principal. Qual é o problema principal? Qual será o problema principal? É não reconhecimento do profeta de Deus, não reconhecimento do apóstolo. Porque nesse meio tempo, Deus usou Paulo, foi lá para Atenas, depois de Atenas foi para Corinto, trabalhando com as próprias mãos, fazendo tendas. Aí quando chegou Timóteo e Silas, ele se dedicou totalmente ao ministério da palavra, e assim ficou 1 ano e meio, parece, né? Que ele ficou ali fortalecendo a igreja em Corinto, tal. E infelizmente, logo depois disso, apareceu um personagem, alguém muito eloquente. Isso está onde? Atos. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 18, é isso, né? Capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria já do lado do Egito, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, ele não tinha tanta precisão assim como disse no versículo anterior, né? Versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia. Onde é a Acaia? Onde está Corinto, é isso? Então ele estava em Éfeso. Áquila e Priscila encontraram-se com Apolo, eloquente, e ajudaram-no na visão. E ele queria visitar Corinto, queria visitar Acaia. E os irmãos animaram-no a fazer e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Quer dizer, aqueles que Paulo levantou pelo Evangelho, a igreja em Corinto foi levantada pelo Evangelho que Paulo pregou. Então, Apolo foi lá e ajudou a eles.
porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos, isso é coisa positiva ou não é positiva? Isso é uma coisa positiva, porém, por desconhecer os princípios da obra de Deus, acabou gerando uma coisa muito negativa. Isso que eu vou explicar para vocês. E Apolo, ele era do jeito que os coríntios, na cultura grega, gostavam. Porque os coríntios, eu não sei se vocês ouviram as mensagens que nós falamos na conferência internacional na Estância. Os coríntios, o Corinto era uma cidade grega. Atenas era outra cidade grega. E antigamente a Grécia era formada dessas cidades. Uma cidade é um país, uma cidade é uma cidade-estado, que eles chamavam de polis. Então, cada cidade dessa era uma cidade independente, tá? Tinha administração própria, eles eram independentes, mas o que fortaleceu a cultura grega é que essas diversas cidades polo, eles tinham uma só língua, a língua grega, eles tinham uma só cultura, eles tinham uma só religião politeísta, tá? Então, isso fortaleceu muito. Você sabe que até em Éfeso era um polo grego, e em Mileto tinha uma escola da filosofia grega muito famosa, Éfeso também. Então, assim, até na Ásia Menor tinha muita influência grega. Então, os gregos, eles foram os primeiros iniciadores da democracia. Não sei se vocês sabem disso, né? Então, em Atenas, por exemplo, eu visitei no ano passado, e a guia falou para nós que em Atenas, já muitos anos antes de Cristo, eles já começaram a praticar que cada cidadão ateniense tinha direito a um voto. E cada cidadão ateniense tinha direito a falar em público, falar sua opinião, dar sua opinião, falar o que ele quiser. Então, era assim que era governado, né? Cada cidade polo. E então, eles tinham um lugar chamado praça, a palavra traduzida como praça na nossa escritura, na nossa Bíblia. Essa palavra em grego é ágora. Então eles tinham um lugar central, todas essas cidades polo, cidades polis, cidade-estado da Grécia, cada uma dessas cidades tinha uma praça muito grande. E essa praça é para a prática, né, das atividades cívicas, atividades sociais, atividades econômicas e políticas e filosóficas. Então são nessas praças, por exemplo, que os filósofos defendiam a sua tese de filosofia. São nessas praças que os pensadores, né, gregos, eles manifestavam suas ideias. E são nessas praças que um cidadão comum pode dizer que eu não concordo com o que o governo está fazendo na minha casa, nisso, aquilo, tal. Então, ali era um lugar para expressar as suas opiniões. Então, assim funcionava a vida social e política e econômica dos gregos. Então, os gregos estão acostumados e por isso eles foram cada vez mais aperfeiçoando na maneira de falar, na eloquência, na sabedoria humana, no convencimento, usando lógica humana, dialética e coisas desse tipo. Então eles eram muito dados a isso, eles exaltavam isso. E chegou um Apolo do jeito deles, né? Era muito dado a falar e eloquente, então, e convencia todo mundo, né? Então, irmãos, se Apolo te conhecesse a maneira de Deus trabalhar, imagina só, se o sogro de Moisés, que foi convidado para ajudar Moisés a administrar o povo, e o sogro de Moisés
não respeitasse Moisés e tomasse a liderança do povo de Israel, irmãos, surgiria uma confusão danada, não é isso? Mas Deus tem uma ordem entre o seu povo. Deus escolheu Moisés, não era o Jetro, não era o sogro de Moisés. Então, se Deus escolheu Paulo para estar na liderança da obra, qualquer um que surgisse tinha de estar debaixo dessa liderança. E tudo que fizesse tinha que fazer em comunhão, fazer no alinhamento dessa liderança. Então, se o Apolo ganhou muita notoriedade ali em Éfeso e quisesse visitar Corinto, ele deveria esperar um pouco Paulo chegar em Éfeso para ter comunhão com Paulo e estar alinhado com Paulo, não é isso? E poderia ajudar muito se estivesse alinhado com Paulo. Mas ele não quis esperar e foi direto para Corinto. E lá em Corinto também ganhou um grupo de seguidores. E assim surgiu o quê? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E outros então aproveitaram, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Na verdade, o problema principal é Paulo e Apolo. O problema era Apolo, tá? Que foi para lá. Então, quando você começa a colocar em dúvida o líder, a liderança, não sei se você já teve essa experiência, todo mais na sua vida começa a se degradar. Nós tivemos essas experiências no passado, né? O Senhor levantou o irmão Donk, o ministério do irmão Donk, confirmou. E de repente levantava uma situação, uma tempestade e tal, e começaram a colocar dúvida quanto à liderança do irmão Donk, o ministério do irmão Donk, e esse grupo começou a se afastar, criar um grupo de dissidência, tal. Irmãos, todos eles não tiveram um bom fim. Casamento desfeito, problema de pecado entrou, problemas sérios, né? Quando você tem problema com a autoridade de Deus, todo o resto começa a se deteriorar. Até o seu casamento, a sua vida familiar, a sua família, todo o resto começa a se deteriorar. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, todos esses problemas de 1 Coríntios são consequência de eles não reconhecerem. E vocês sabem que até mesmo quando Paulo foi fazer a coleta na Caia, entre os coríntios, para levar essa oferta para Jerusalém, vocês sabem que a terceira viagem é para isso, né? Ele fez isso. Você sabia que Paulo sabia que tinha muita desconfiança, porque essas pessoas tinham dúvida quanto à liderança, tinha muita desconfiança que Paulo estava aproveitando-se dessa coleta para se enriquecer. Quando você tem dúvida, todo o pensamento sujo começa a entrar em você. Quando o irmão Dom começou a falar em bucafé, muitos não entenderam no começo. Que negócio é esse? A igreja mexendo com comércio, bucafé e tal. E começaram a espalhar, uma das coisas que começaram a espalhar, o irmão Dom está falando bucafé porque Pedro, filho dele, Pedro, mexe com o comércio do café. E que Pedro vai ganhar muito dinheiro com café. Se alguém se enriquecer com bucafé, vendendo café, eu quero ver. Né, Joaquim? Se alguém conseguir ficar rico vendendo café, bucafé, né? Irmãos, olha só para onde vai a mente humana. Quando se tem dúvida quanto à liderança, quando o Moisés toma a mulher cuxita, a cabeça já está fora. Quando a cabeça está fora, começa a duvidar. Esse falar dele não é um falar único, não. Eu também falo por Deus. Miriam e Arão. Vocês entendem como o problema principal gera todos os outros probleminhas que no fim viram um problemão? Que o Senhor nos guarde. Eu estou aqui tentando ajudar vocês para o Senhor sempre nos manter puros, simples
confiando nos profetas do Senhor. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Eu vou aproveitar já e entrar no outro assunto que está ligado a isso. Quando Paulo foi para Éfeso, na sua terceira viagem, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso. Onde nós podemos tirar isso? Foi quando ele se encontrou com os presbíteros de Éfeso em Mileto. Ele disse para os presbíteros, como por 3 anos, noite e dia, não é isso? Eu não cessei de admoestar cada um de vocês com lágrimas, né? Isso ele falou para os presbíteros de Éfeso. Ele ficou 3 anos. E no registro do livro de Atos, vamos dar uma olhada? Livro de Atos, capítulo 19, né? De Atos. Durante 3 meses, versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Quer dizer, Apolo foi para Corinto e Paulo chegou em Éfeso. E em Éfeso, versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então ele frequentou a sinagoga por 3 meses. Eu não sei se vocês conhecem, nós que fomos nessa viagem para conhecer Israel, nós conhecemos o que era uma sinagoga. Sinagoga, na verdade, é quase que um recinto, né, um triangular, e cheio de degraus, e as pessoas sentavam em volta assim, né? Não tinha, é um retangular, né? Uma coisa retangular com vários degraus, e as pessoas sentavam em volta, tá? Não era em forma de auditório, né? As pessoas sentavam em volta e o espaço no meio era livre. Então, aquele dia aquele que for designado para ensinar a Bíblia, né, ele levantava ali e falava, e o povo tinha liberdade de falar, né? Eles podiam falar. Então, assim era a sinagoga, e alguns gentios piedosos também frequentavam essas sinagogas, tá? Então, versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Diariamente, todos os dias. Que escola de Tirano? O que é a escola de Tirano? Era um espaço de eventos. Provavelmente era uma escola filosófica. Era uma escola. Tirano devia ser um filósofo, e ele tinha uma escola, e tinha horários vagos, e Paulo ou discípulos alugavam esse espaço para Paulo poder falar, ministrar a palavra, tudo que ele tem, né, dentro de si, todas as riquezas que ele tem dentro de si. Então ele viu essa oportunidade e ficou ali por espaço de 2 anos, versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo descobriu a direção do Espírito. Eu mostrei para vocês já lá em Romanos, no livro de Romanos, quando estudamos Romanos, quando eu fiz a contextualização histórica, eu mostrei para vocês que Paulo já tinha intenção de ir para a Espanha. Eu não falei isso? Ele ia passar por Roma, mas ele ia abrir novo campo de atividade a partir da Espanha.
Isso já antes dele fazer a terceira viagem, ele já tinha esse plano. Tá? Só que, como ele poderia partir para outro centro de obra sem consolidar no lugar onde ele trabalhou? Então, quando ele chegou em Éfeso, ele viu essa oportunidade e alugou a escola de Tirano. Ele percebeu, Deus quer que eu consolide a obra aqui. Na escola Tirano, por 2 anos, dando ensejo a que todos da Ásia, é isso, né? Todos da Ásia, todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Então Paulo, por 2 anos, ele estava preparando obreiros para consolidar a obra e cuidar da obra. E ele ia deixar e ia para a Espanha. Irmãos, entenderam? Então ele ia trabalhar mais ainda lá. Agora, vamos abrir em Colossenses para comprovar isso. Colossenses capítulo 1. Vocês têm tempo até meia-noite hoje ou não? Não vou até meia-noite não, até 10 está bom. Onde está? Capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Vocês, os colossenses, vocês foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, o Epáfras era um conservo de Paulo e fiel ministro de Cristo para os colossenses. Ele foi enviado para pregar o evangelho em Colossos, e levantou a igreja em Colossos. E não só isso, veja o capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4. Espera aí, eu virei a página errada aqui. Capítulo 4, aqui ó. Senhor Jesus, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, ele é um colossense, é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras fazia um trabalho excelente. Aí, dá uma olhada no versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, colossenses, e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Epáfras não só levantou a igreja em Colossos, levantou a igreja em Laodiceia e levantou a igreja em Hierápolis. Não é maravilhoso? E vocês sabem que Hierápolis era uma cidade de estação turística. Era onde ficavam as termas. E o Império Romano construiu uma casa, um centro enorme de casa de banho, ali com águas quentes termais. É que nem Mossoró, né? Hierápolis era um Mossoró, é uma Mossoró da vida, né? E ali todo mundo ia lá para tomar banho, água quente e tal, né? E de Hierápolis, né, descia, eles canalizaram essa água quente para Laodiceia. Só que a distância era tanta que a água quente, quando chegasse em Laodiceia, chegava morna. Agora você entendeu da profecia do Senhor, não é isso? Que tu não és quente, nem frio, né? És morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na carta a Laodiceia, em Apocalipse, tá? Então, irmãos, aí você entende porque tem uma origem, tá? Então, graças ao Senhor, irmãos,
Paulo estava levantando um centro de obras. E ele queria ficar mais tempo, tudo isso estou falando, ele queria ficar mais tempo em Éfeso. Ele queria consolidar um trabalho mais bem feito, para ele poder partir em paz para a Espanha. Só que, vamos voltar lá para 1 Coríntios. Tudo isso, abrir um parênteses para vocês, tá? 1 Coríntios. Então, logo no capítulo 1, Paulo, ele não planejava ir para Corinto tão cedo, porque ele queria preparar melhor Éfeso, tornar Éfeso um centro de obra muito bem consolidado, né? Só que ele escutou, versículo 10, capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A tradução melhor seria assim: sejais reparados ou restaurados a vossa unidade que foi destruída pela divisão, né? Sejais reparados na vossa unidade, na mesma mente e na mesma opinião. Porque entre os gregos era muito comum, cada um tem uma mente e cada um tem uma opinião. Isso é muito normal, não era problema entre os gregos, porque cada um defendia uma filosofia, defendia um modo de pensar. Eu tenho minha opinião, você tem a sua opinião. Isso era exaltado na democracia, né? Tanto é que você vai no parlamento, mesmo o nosso parlamento, né, o Congresso Nacional, é uma opinião de tudo quanto é lado, né? E às vezes eu fico assim tão... Eu desligo, não aguento ouvir muito aquelas sessões, né? Levanta um, dá opinião, levanta outro, dá opinião, levanta outro. A gente está acostumado na igreja, né? A gente fica falando, mas tantas opiniões humanas, né? Graças ao Senhor que nós temos a direção de Deus, né? Que imagina só, seria uma confusão de opiniões. Por isso que Paulo fala: sejais reparados, a vossa unidade seja reparada, seja restaurada na mesma mente e na mesma opinião. Aleluia, nós temos a mesma mente, nós temos a mesma opinião, né? Porque Cristo é a nossa opinião, né? Deus nos colocou a mente de Cristo. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós não podemos introduzir a cultura humana na igreja, né? Bom, aí no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Paulo, eu vou insistir em falar, ele estava em Éfeso quando ele escreveu 1 Coríntios. Ele queria permanecer mais tempo em Éfeso para consolidar melhor o seu centro de obras. Tinha muita coisa que fazer, tá? Depois eu vou explicar para você. Tem muita coisa para fazer lá em Éfeso. Só que Cloe deveria ser uma irmã em Éfeso, e tinha os da casa dela, possivelmente se mudaram para Corinto, ou a mando dela, ou a negócios dela, mas estavam em Corinto. Esse os da casa, essa palavra casa aqui em grego não é como é que é? Não é oikos. Se for a palavra oikos, seria familiares, a casa familiares da Cloe. Mas aqui fala os da casa de Cloe, referindo-se provavelmente aos membros da sua família que não têm o seu sangue, quer dizer, os escravos da casa dele, que são tão íntimos que eram considerados como família, tá? Então, os da casa de Cloe não são família de sangue, são possivelmente os escravos da casa já de muito tempo, de muita confiança de Cloe. Então, esses da casa de Cloe estavam em Corinto, e não cessavam de mandar notícias para Cloe de que a igreja em Corinto está um caos, está cheio de problema, e uns estão dizendo que é de Paulo, outros rejeitam a Paulo, né? E começam a surgir um monte de problemas de pecado e tal. Então, essas notícias foram chegando através da Cloe para Paulo. Paulo se apressou
ele saiu antes do tempo. Ele deveria ter saído depois, ele queria esperar um pouco mais, mas ele teve que sair, tá? Então, só vocês saberem, fui informado, né, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Tá? Isso tudo é para mostrar que essa confusão toda com a entrada de Apolo começou a causar problemas em Corinto. E Paulo ainda foi muito educado, muito melindroso em tratar desse assunto na 1 Coríntios, né? Ó Senhor Jesus, em curtas palavras, eu não consigo explicar muito melhor para vocês, mas Paulo queria dizer o seguinte: ele de certa forma, ele tinha, quando ele estava em Éfeso, ele tinha algum contato com Apolo. Ele queria ainda preservar Apolo, ainda queria, né, ganhar o coração de Apolo. Então ele não foi muito direto, muito duro no assunto, né? Então ele começou a dizer, versículo, eu vou pular um pouco, não tenho mais tempo, capítulo 4, vamos para o capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. O problema ali é Apolo, né? Não é que Apolo seja algum problema ruim, mas o princípio de ação não foi bem feito, né? Apolo podia ser uma pessoa realmente extraordinariamente que podia ser usado, né, na obra do Senhor. Só que a maneira de introduzir tinha que ser introduzida de uma maneira correta, tá? Então aqui diz: figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Irmãos, quando você faz preferências, você sempre exalta aquilo que você tem preferência, ao que você tem preferência, e sempre em detrimento do outro, não é isso? Quando você mostra preferência, você tem que depreciar um para poder exaltar o outro, tá? Então, irmãos, isso é ruim. E realmente toda vez que houve divisão, houve muitas críticas a um e exaltação ao outro, né? Então isso não é bom. Aí no versículo ele fala: ninguém se ensoberbeça. Na verdade, quando você torce, você tem preferência por um, quem vira soberbo é você, não é nem a pessoa a quem você segue, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí no versículo 14: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Quem é tolo a ponto de comparar seu pai com outras pessoas? Não, eu prefiro a outras pessoas e não meu pai. Irmão, quem é tolo assim? Pai é só um. Pai, você tem só um pai. Então não tem como, você nunca vai comparar seu pai com outra pessoa, não é isso? Pai é pai. Então, como comparar Paulo a Apolo para os coríntios? Não tem comparação. Pai é só há um. Então, pelo Evangelho, Paulo foi até Corinto, guiado pelo Espírito Santo, e levantou a igreja em Corinto, né, com muito sofrimento, com a pregação do Evangelho, e a igreja foi levantada. E Paulo, então, era apóstolo em Corinto, para a igreja em Corinto. Então, é pai que gerou a igreja em Corinto pelo Evangelho. Então, irmãos, é bobagem falar de preferências, é bobagem falar de comparações, né? Nós temos que olhar, irmãos, a sequência de Deus. Olhar, por isso que eu fiz questão de mostrar aquele mapa do acampamento de Deus. Irmãos, é Deus que organiza tudo isso. Não sei se vocês estão me entendendo.
Aí no versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Presta bem atenção. O qual vos lembrará, Timóteo vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Por onde Deus permitiu que eu passasse pregar o evangelho e as igrejas levantadas por mim, eu tenho os meus caminhos em Cristo Jesus. Irmãos, entenderam ou não? Deus encarregou essa obra para Paulo. Paulo tem sua maneira de lidar com a obra. E essa maneira de lidar com a obra, ele crê que é em Cristo Jesus. Mas é maneira dele. Se fosse Apolo levantado para fazer isso, ele talvez tivesse a maneira dele. Mas Deus não levantou Apolo para isso. Deus levantou Paulo para isso. Então tem os seus caminhos em Cristo Jesus e também, como por toda parte, ensino em cada igreja. O apóstolo, em cada igreja, ele ensina a mesma coisa, a palavra profética, o evangelho de Deus. Então, irmãos, isso traz unidade. A palavra profética traz unidade, traz unanimidade entre as igrejas. Não é maravilhoso? Nós temos o alimento diário que todos nós desfrutamos. Isso nos traz unidade. Isso nos traz a direção, nos traz unanimidade. Então, irmãos, não podemos deixar confundir, né, nessas coisas. Bom, espero que vocês tenham entendido. Tenho muita coisa para falar. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Esse problema foi tão sério, que em 1 Coríntios 9, Paulo teve que falar um pouquinho mais direto. Ele fala assim no versículo 1: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Os irmãos estão entendendo que o problema principal era esse. E Paulo estava com um pouco de dificuldade em falar claro. E em alguns momentos aqui ele fala claro, tá? E quando chega aí, termina 1 Coríntios. Ele tratou de todos os assuntos que a gente tratava, de vez em quando tratando do assunto principal. Mas ele percebeu que ele não conseguiu lidar com o assunto principal. Aí, a razão de ter escrito a 2 Coríntios. Ele chegou até Macedônia, encontrou-se com Tito, se alegrou com a reação dos coríntios da primeira carta, e ele teve um sentimento: eu preciso escrever a segunda carta. E a segunda carta aos coríntios, ela é totalmente para mostrar o ministério, os ministros da nova aliança e o apostolado, a autoridade apostólica de Paulo. Eu já estou antecipando para vocês a contextualização do livro de 2 Coríntios. Talvez a gente entre na outra conferência, mas já estou fazendo a contextualização. Era para resolver esse problema do ministério, do apostolado. E eu vou provar isso. Quando chega em 2 Coríntios, se você lesse toda 2 Coríntios, você vai perceber isso que eu estou falando. Dá uma olhada, quando chegar no finalzinho, último capítulo de 2 Coríntios, último capítulo. Ele falou do ministério da nova aliança, ministro da nova aliança, do apostolado dele e tal. Quando chegou no capítulo 13, já último capítulo, o que ele disse? Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, tem uma questão pendente. Tem uma questão não decidida. Vocês estão entendendo ou não? Já é no finalzinho de 2ª carta. Aquele mesmo problema de 1 Coríntios não foi resolvido até agora. Ele não pôs um ponto final. Não pôs um pingo nos is, né? Então ele falou: ainda tem um assunto que falta resolver, falta ser decidido. Versículo 2: já o disse anteriormente e torno a dizer
como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, e digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, se outra vez for, não os pouparei. Quer dizer, ele começa a ser mais duro. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Quer dizer, eles estavam duvidando que em Paulo Cristo falava, tá? E vocês veem como quando você duvida do apóstolo, todo esse problema vem. E aí você deixa de receber vida e você começa a entrar na morte, né? Ó Senhor Jesus, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Cristo, né? Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Aí ele então, examinais vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos se não reconheceis que Jesus Cristo está em nós, se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, eles chegaram a duvidar que Paulo falava por Cristo e duvidar que Cristo Jesus estava nele. Olha só que ponto chegou, né? Bom, eu não vou ler por causa do tempo, mas dá uma olhada no versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, isto é, o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Quer dizer o quê? Paulo diz, eu não estou aqui mostrando para vocês qual é o problema de vocês. Eu estou expondo a verdade. Mas também eu não quero, ao expor a verdade, envergonhar vocês, humilhar vocês, para dizer que eu, apóstolo, estou certo, vocês estão errados. Não, eu não quero isso, não estou preocupado com isso. O que eu quero é o vosso aperfeiçoamento. E o que eu quero é que vocês aprendam com isso, para vocês serem aperfeiçoados. Paulo não estava aqui defendendo, vindicando que ele está certo. Pouco importava para ele se ele estava certo ou não estava certo. Ele queria que os coríntios aprendessem com isso. Aí quando chega no versículo 10, portanto, escrevo-vos estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a, onde eu quero chegar aqui, ó, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. A questão pendente é a questão da autoridade apostólica, que ele não tinha conseguido resolver. Vocês estão me entendendo? Aí, o que aconteceu disso tudo? Eu vou volta lá para capítulo 3, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Alguém achou alguma coisa estranha aqui, não? É a terceira ou a segunda? Hein? Vocês não acharam estranho aqui? Era a terceira vez ou era a segunda vez? Hã? Se for a terceira vez, houve uma segunda vez que não está registrada na Bíblia. Porque a primeira vez que ele foi na segunda viagem. E agora a terceira viagem está indo pela segunda vez. E por que aqui diz pela terceira vez, né? Então com isso alguns começaram a inferir que houve uma segunda viagem não registrada na Bíblia, tá? Mas irmãos, eu não creio, posso estar errado, eu não creio. Por quê? Porque dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 15. Com esta confiança, resolvi eu ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Então é a segunda vez. É ou não é? Eu resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia.
Mas se você olhar para o roteiro da terceira viagem, você não vê isso acontecer, né? Dá para pôr o mapa ali? Não. Mapa da terceira viagem. E eu fiz uma inserção da alternativa que Paulo havia proposto em fazer, tá? Então, a terceira viagem está ali, né? Essa folha aqui, ó, colado aqui, eu fiz uma inserção nesse mapa da terceira viagem. Paulo, ele havia subido até Éfeso. E ele havia planejado ir de navio. Olha aqui, olha de navio como é perto, ó. Não, ele não precisava dar a volta por terra aqui, ó, tá vendo? Precisava subir até Troade, Macedônia e descer. Ele podia pegar um navio aqui e ir direto para Corinto. Vocês estão vendo ou não? Foi direto para Corinto. Então Paulo propôs essa viagem no coração de ir para Corinto e de Corinto subir para Macedônia e descer para Macedônia e ficar um tempo lá com eles. Vocês entenderam? É o que está escrito aqui. Vou ler de novo. Com esta confiança, resolvi ir primeiro ter convosco, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, subir para a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judeia. E para cá. Tá certo? Deu para entender? Mas ele não conseguiu fazer essa viagem. Por algum motivo, ele não conseguiu fazer. O que ele fez realmente, mostra, volta lá para a terceira. O que ele fez realmente foi, subiu até Troade, esperou Tito lá em Troade, vocês se lembram? Uma porta se abriu para ele, para pregar o evangelho, e ele não teve tranquilidade, porque o Tito não havia chegado, e de Troade ele entrou para Macedônia, e na Macedônia encontrou-se com Tito. Aí se alegrou. E na Macedônia, ele escreveu uma carta, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. A primeira carta ele escreveu aqui em Éfeso. Então isso foi o que aconteceu. Mas ele havia planejado fazer uma viagem de Éfeso para cá. Então essa viagem não aconteceu. Então vamos terminar de ler 2 Coríntios 1. Eu planejei isso, mas não deu certo. Olha só o versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque eles estavam criticando Paulo. Tudo era motivo de crítica, sabe? Quando você tem problema com o apóstolo, quando tem dúvida se ele é um enviado de Deus, ele é o profeta de Deus, todo o resto acaba indo para água abaixo. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí você para de receber o dispensar de Deus por meio dele. Por isso que os coríntios entraram na confusão, tá? Porque até isso estavam duvidando. Paulo, você disse que ia vir e não veio, então você é um homem dúbio. Você fala sim, depois não cumpre. Paulo fala, não, nossa palavra não é sim, não. Porque Cristo é sim para todas as promessas de Deus. E nós também não somos sim e não, né? Então essa é a atitude de Paulo. Bom, onde eu quero chegar? Paulo, então, vocês sabem que com isso Paulo, né, Paulo na sua terceira viagem, aqui em Corinto, ele ia embarcar no navio e vir direto para cá, vir direto para Jerusalém, tá? Mas quando ele foi no porto para embarcar em Corinto, ele descobriu que havia uma cilada dos judeus para prendê-lo e matá-lo. Aí então ele voltou por terra, né, foi por aqui, e daqui ele foi até Mileto, houve aquela reunião com os presbíteros de Éfeso, né, e daqui ele veio para Jerusalém. E em Jerusalém, vocês sabem a história, eu vou contar agora bem rápido, e essa parte final, irmãos, é muito interessante. Muito interessante. Eu vibro com isso, tá? Ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, ele não encontrou, pelo menos no registro de Atos dos Apóstolos, ele não encontrou com nenhum dos apóstolos. Ele encontrou com Tiago e os presbíteros de Jerusalém. Quando mostraram para Paulo, olha só, aqui tem
dezenas e milhares de judeus que aceitaram a fé. Só que todos eles eram zelosos da lei. Todos eles eram zelosos da lei. Irmão, você sabe, quando você chega numa igreja com 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil irmãos daquela igreja, aquilo te impressiona ou não impressiona? Na sua localidade, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 máximo. E de repente você vai para uma igreja, aqui ó, tá vendo que tem 30 mil, 40 mil pessoas que todos aqui aceitaram a fé, mas só que eles são todos zelosos da lei. E aquilo já tornou Paulo pequenininho, né? Onde ele, em Éfeso, trabalhou em 3 anos, não sei quantas pessoas tinha, não sei se ele tinha 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, que tivesse isso, perto de dezenas de milhares, irmão, é como jogar uma água fria nele, né? Todo esse esforço que você fez, a sua obra não tem esse número, né? Então, irmãos, como nós não devemos nos impressionar com o número, a gente tem que se impressionar com a visão. Afinal de contas, qual é a nossa linha do ministério? Qual é a nossa linha da obra? Isso é muito importante, tá? E o Senhor vai nos abençoar, tá? Bom, aí vocês sabem que ele fez o voto, tentou amenizar o problema, porque eles falaram, todos sabem que você está aqui, e eles sabem que você dizem que em todo lugar você fala para as pessoas não seguirem a lei de Moisés, né? A lei de Moisés. Então, faz o voto para dizer que você também segue, você mesmo está seguindo a lei. E Paulo, na fraqueza, seguiu. Irmãos, aí houve, vocês sabem, do tumulto, e quase foi morto ali. Ele apelou, foi para Cesareia. Em Cesareia ficou na prisão por 2 anos. E quando descobriu que houve um complô dos judeus em trazer de volta para Jerusalém e matá-lo, ele apelou para o César. E ele foi para Roma. Em Roma, ele ficou na prisão domiciliar, onde escreveu os livros maravilhosos do coração da Bíblia. Quais são os livros? Na prisão romana? Não, Gálatas não. Escreveu Colossenses, Filipenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Escreveu esses 4 livros, tá? E depois disso, ele foi solto por algum tempo, e ele aproveitou para visitar e escrever mais algumas cartas, né? Para Timóteo, para Tito e tal. E quando achava que ele ia continuar solto, de repente o imperador Nero subitamente o perseguiu e o colocou na prisão novamente. E no ano 67, então ele escreveu a 2ª carta ao Timóteo, sabendo já que o tempo do seu martírio tinha chegado. Falou que a coroa da... Não é isso que está falando? 2 Timóteo 4. Onde está? Oi? 4:8, né? É isso? Onde está? É isso, né? Desde o 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que o seu martírio já chegou. O imperador Nero já decidiu. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, ele finalmente foi martirizado por volta do ano 67, né? Eu não sei se chegou a 68 ou não, mas em torno de 67 foi martirizado. Irmãos, e aí, acabou? Acabou o trabalho de Paulo? Acabou o ministério de Paulo? Acabou. Aí, e todo esse trabalho? Graças a Deus, que Deus o fez levantar o centro de obras em Éfeso. Trabalhou por 3 anos lá. E Paulo não teve tempo
de levar aqueles gregos, com cultura grega como pano de fundo, a sair da mente lógica, da mente do conhecimento. Irmãos, nós somos facilmente levados para conhecimento, meramente conhecimento. Irmão, então nós precisamos, através do conhecimento, levar para a vida. Eu, jovem, eu era muito estudioso da Bíblia, estudioso das coisas do Senhor. Eu estudava, estudo vida, estudava livros, e me aprofundava. Buscava muito conhecimento. E não me contentava com superficialidade, eu entrava a fundo, tal. Mas, irmãos, eu fui descobrindo que o conhecimento só me ensoberbecia. Aí o Senhor usou o irmão Donk, o ministério do irmão Donk me livrou, me salvou do mero conhecimento bíblico, me salvou da soberba do conhecimento. Então, nesses 3 anos, Paulo teve que jogar muito conhecimento em cima das pessoas que estavam treinando, aperfeiçoando. Ele não teve tempo de transformar esse conhecimento todo para realmente a vivência. Então, eram muito cabeções. E eu era assim um deles. Irmãos, o Senhor usou o irmão Donk, introduziu o ministério de João entre nós. O ministério de João, irmãos, usa tudo que Paulo revelou no ministério de Paulo e levando as pessoas a praticarem aquela palavra pela vida. Eu fui salvo do conhecimento, do mero conhecimento, e fui levado para a vida. Alguns outros que estavam comigo se perderam no conhecimento. Soberbos, arrogantes, fica difícil até de conversar. Mas, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos abençoou com a vida. É um ministério de João. Ué, então onde apareceu o ministério de João? É justamente em Éfeso. Não sei se vocês sabem que quando, em 67, Paulo foi martirizado, provavelmente, em 69, João saiu de Jerusalém e foi para Éfeso. E João teve tempo de trabalhar desde o ano 69 até o ano 90, quando ele foi exilado na ilha de Pátimos para escrever o livro de Apocalipse. Então ele teve um tempo longo, usando como base toda a revelação das epístolas de Paulo, para ajudar os efésios e toda a redondeza, para introduzi-los na vida. Irmãos, dá uma olhada em Apocalipse, aquela carta aos Efésios em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Irmãos, são pessoas cheias de conhecimento e zelavam pelo conhecimento. Os irmãos entendem? E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Isso tudo é do lado do fortalecimento do conhecimento das verdades. Isso tudo é bom, mas falta alguma coisa. Aí chega no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você tem conhecimento, você sabe lidar com as situações, mas falta alguma coisa, falta o primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmão, vocês sabem que a palavra Éfeso significa desejável.
A igreja em Éfeso só se tornou desejável depois que João ajudou com o ministério de João, o ministério do Espírito e vida. Os levou a todos a irem para a linha da vida. Quando João estava em Éfeso, já perto dos anos 90, houve uma situação em que João não obedeceu em questão de se prostrar diante do imperador Domiciano. Ele não se prostrou, né, ao imperador, e diz a história, não sei se é verdadeiro, que jogaram João num recipiente com óleo fervendo, e foi jogado dentro e nada aconteceu com ele, né? Aí, o que o imperador então fez? Não conseguiu matá-lo, então o exilou na ilha de Pátimo. Ele foi para a ilha do Pátimo, provavelmente a tradição, alguns dizem que ele ficou por 4 anos lá, e aqui durante 4 anos ele teve a visão de Apocalipse. E provavelmente na volta, ele voltou para Éfeso, na volta para Éfeso ele escreveu a primeira carta, segunda carta e a terceira carta, né, de João. Irmãos, o ministério de Paulo morreu com Paulo, mas ele preparou o terreno para que João desse a continuidade ao ministério de Paulo. Só que o ministério de João era o único ministério que não termina com a morte de João. Por quê? João capítulo 21. João capítulo 21. Vocês lembram daquela história, versículo 18, né? Jesus falou que Pedro, você quando era mais moço, você cingia a você mesmo, andava por onde queria, mas depois que for velho, você estenderá as mãos, outro te cingirá, levará para onde você não quer, significando a morte, né, que Paulo iria sofrer, para glorificar a Deus. Então Pedro, versículo 20, voltando, se viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era? João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a este? O que Jesus respondeu? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Irmãos, é um enigma isso, é um mistério isso. Isso na verdade se refere de que João morreria, mas o seu ministério não morreria. O seu ministério vai durar até a volta do Senhor. Então pergunto para você, em que ministério você está? Em que linha de obra você está inserido? Irmão, a nossa linha de obra, eu vou mostrar para vocês um dia, hoje não tenho tempo. Vou mostrar para vocês um dia, irmãos, que a nossa linha da obra começou no dia do Pentecostes, Atos 2, em Jerusalém, e deu continuidade quando a igreja em Jerusalém misturou a prática da lei com as práticas da nova aliança. Deus não teve mais como dar sequência. E Deus então preparou Paulo e deu sequência com o ministério de Paulo. E o ministério de Paulo trouxe revelações tremendas. Essas revelações das cartas de Paulo, irmãos, são tremendas, tremendas. Só que se você só for entrar no ministério de Paulo, pelo ministério de Paulo, você vai ser um conhecedor de muitas coisas, com cabeça desse tamanho. Mas o ministério de Paulo morreu. Preparou Éfeso, centro de obra. E João foi para lá e deu continuidade. Ele continuou o ministério que começou em Jerusalém, agora passou para Antioquia, e agora Paulo morreu, João deu sequência, e João
morreu, mas nós fomos inseridos a esse ministério. Nós estamos na linha certa, irmãos. Sabe por que nós estamos descobrindo tantas revelações inéditas que ninguém viu antes? Só nesses 2 anos, quanta palavra inédita que nós não víamos antes. Irmão, sabe por quê? Porque eu vou dizer um segredo para vocês. Nós estamos aprendendo a usar o ministério de João para desvendar os mistérios do ministério de Paulo. Espero que vocês entendam. Nós estamos desfrutando dessa palavra, não apenas ganhando um conhecimento teórico na cabeça, quando Deus nos leva ao ministério de João. Mas o ministério de João precisa do ministério de Paulo. Não tem como fugir de toda a revelação que Paulo trouxe. Então o ministério de João, irmãos, é para destrinchar o ministério de Paulo, para levar a sua igreja para espírito e vida, para produzir vencedores coletivos, para preparar o deserto para o Senhor, pregando o evangelho de cidade em cidade, até que o Senhor venha. Irmãos, eu estou muito alegre. Nós podemos ser pequenos ainda, inexpressivos, perto da grandiosidade da necessidade. Mas, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai nos usar muito mais daqui para frente. Não me pergunte como, eu não sei, mas o Espírito está fazendo, Ele vai fazer a sua obra. O Instituto Vida para Todos, vocês tenham certeza, vai ter muito papel nisso, para divulgação. E o nosso testemunho, irmãos, vai começar a falar forte. E mais uma coisa, eu falei nos 2 lugares que nós passamos antes. Vamos cuidar do sacerdócio. Cada igreja tem uma vida da igreja viva, forte, cheia de serviço, bem feito, não é isso? Preparando todos os irmãos para serem vencedores, crescendo, amadurecendo, todos sendo cuidados, todas as categorias, todas as classes de pessoas na igreja sendo cuidadas. Mas nós precisamos ainda, irmãos, contactar fora. Nós precisamos pôr a nossa cara para fora. O exército de Deus, aquele quadro do acampamento das 12 tribos, irmãos, o exército de Deus é para conquistar terra. Não só sacerdócio entre nós tem que ser restaurado, mas nós precisamos conquistar terra. Isto é, eu e você, não só os comportores dinâmicos estão começando a fazer esse trabalho maravilhoso, estão levando oração para as pessoas, e cada oração o Senhor está confirmando com sinal e prodígio e milagres. Por quê? Porque Deus está nisso, porque Ele falou, Ele está cumprindo isso. Será que eu e você, mesmo você diga, mas eu não sou comportor dinâmico, será que eu e você também não podemos, durante a semana que começa amanhã, pode começar hoje já, né? Começa amanhã, não contatamos muitas pessoas todos os dias? E será que a gente não pode ter sensibilidade no Espírito e orar pelas pessoas? Chega uma pessoa e fala, eu posso orar por você? Pode fazer isso ou não? Você sabe que as pessoas estão querendo essa oração, estão cheios de problemas, não sabem para quem desabafar, não sabem achar solução, eles não sabem o que fazer mais. Você sabe invocar o Senhor, você tem a vida da igreja, eles não têm. Então eles estão que nem uma panela de pressão pronta a explodir. E quando você chega e fala para ele, eu posso orar por você? Ufa, Deus mandou alguém. E a fé vai salvar aquela pessoa. Eu me lembrei da história de quando Paulo foi para Derbe, Listra, não sei qual deles, e encontrou um coxo, é isso, né? Um paralítico de nascença, é isso? Aí o Paulo, deixa eu ver, era Pedro, né? Não, eu estou falando do Paulo agora. Paulo encontrou uma pessoa
também era coxo, e em Icônio, acho que foi em Icônio, Paulo falou assim, Paulo olhou para ele e viu, olhou para os seus olhos e viu que ele tinha fé. Não é isso? Atos 14, não é isso? Listra, né? Atos 14, dá uma olhada, Atos 14. Vocês aguentam mais um minuto? Atos 14, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Quando você, durante o dia da semana, dessa semana, o Senhor entregar alguém na tua frente para você orar, e você perguntar, posso orar por você? Dá uma olhada nos seus olhos, fixa os seus olhos nos olhos da pessoa, e se você enxerga fé nessa pessoa, o Senhor preparou para você salvar ela. Ore pela pessoa. As pessoas estão precisando dessas orações. Irmãos, imediatamente não se esqueçam de deixar na mão dele um livro ou um jornal A Árvore da Vida. Carregue sempre com você, né? Irmãos, desse jeito, imagina, nós estamos aqui em quantas pessoas, Carlos? Estamos em quantas pessoas aqui? 1000 pessoas. Imagina, irmãos, se cada dia dessas 1000 pessoas pudesse contatar uma pessoa, orando pela pessoa. Uma coisa simples, oração às vezes de meio minuto, 1 minuto no máximo, né? E deixa um livro na mão da pessoa. Irmãos, se cada um de nós pudesse fazer isso por dia, tá? E não é difícil. Essas semanas, vamos supor 5 dias por semana, nós estaremos orando por 5.000 pessoas. Esse é o exército de Deus funcionando, ganhando terreno. O problema é que nós estamos muito inativos nessas coisas, né? Nós estamos muito inoperantes. Está na hora, irmãos, da gente pôr a cara para fora. Por dentro, nós temos uma vida da igreja maravilhosa, serviços perfeitos, excelentes, edificando, cuidando, crescendo, mas, irmão, do lado de fora, a gente precisa compensar isso. A gente precisa pôr a cara para fora. Posso orar por você? Eu quero orar por você. Sabe, o Senhor está me dando o sentimento de orar por você. Deus está me mandando para orar por você. Olha só, nós podemos alcançar muitas pessoas. Aí essas 12 tribos serão um exército para conquistar essa terra para o Senhor. Deus abençoe vocês. Desculpe tomar tanto tempo, né? Eu precisava descarregar esse encargo. Amém.